para o rei Assuero. E quem descobriu desde então foi o tio de Esther, Mardoqueu. Quase ninguém fala, né, sobre Mardoqueu. Mardoqueu aqui é uma figura muito importante. Vamos dizer que ele é o coadjuvante dessa história e também que necessita de estar sendo falado no dia de hoje. É bem verdade, meus amados, que nos tempos dos reinados tinha que ter aquela cúpula formada e também os seus conselheiros. O rei tinha os seus conselheiros que ele pensava eram homens idôneos, eram homens que estavam assim com ele com honestidade, mas ia se descobrir mais tarde que o conselho do rei havia um que ia o trair. E esse se chamava Amã. Para quem não sabe, Amã era um dos conselheiros do rei Assuero, no qual posteriormente vinha a tramar contra a vida do rei. Veja bem, meus amados, em nenhum momento da história da Bíblia, né, eu encontrei uma história parecendo história de ficção como a história de Esther, né? Vocês estão vendo eu coçar aqui um pouquinho, porque eu estou um pouco alérgica. Tomei sol, aí estou um pouquinho alérgica. Então, meus amados, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que tu transgrides as leis do rei? Mardoqueu, ele nunca se dobrava, né? Nunca se curvava perante a lei do rei. Quem estuda um pouquinho a Bíblia sabe que o rei aqui, Assuero, ele não era um homem cristão, né? E por que Mardoqueu se fazia muito importante dele estar ali, né, junto à sua sobrinha, né? Embora Esther estava vivendo dentro do palácio, mas Mardoqueu do lado de fora, né? Deus o permitiu que ele ficasse do lado de fora do palácio para observar, né, o que estava acontecendo. Por conta disso, meus amados, o papel aqui de Mardoqueu era também muito importante, né? Mardoqueu, ele era como se fosse um olheiro, né? Ele ficava olhando o que acontecia por detrás. Ele não estava ali à porta do rei por acaso. Ele estava ali com um propósito, né? Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Então, meus amados, quando veio a segunda conspiração contra o rei, novamente Mardoqueu ficou sabendo da conspiração que foi feita para o rei. A importância da oração, meus amados, é muito importante, né? E a importância também de nós não temermos, né, nenhuma adversidade que vier sobre nós. Mardoqueu, ele em nenhum momento ele temeu, porque ele servia a um Deus, né? A um Deus que já tinha mostrado para ele que ele poderia confiar inteiramente nesse Deus. Com certeza, Mardoqueu tinha uma experiência muito forte com o nosso Deus. Então, meus queridos, o poder da oração, né? Então, por que eu estou novamente falando sobre a nossa influência, do poder das mulheres, do poder também de toda a nação, que nós temos que ter, né, isso em nosso coração. Tirando um pouquinho para os dias de hoje, meus amados, muitos falam que nós não devemos nos meter, né, na política, entre aspas, né? Mas, minhas queridas, meus queridos inscritos, vocês são cidadãos brasileiros, vocês moram na terra. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu sei, a Bíblia é clara, Jesus falou isso. Mas tudo Deus criou, já falei isso novamente, né? Ou seja, não tem nada que deve ser atribuído ao adversário da nossa alma. Nada deve ser atribuído ao adversário da nossa alma. É claro que nós somos sujeitos, nós estamos na terra, né? Nós somos sujeitos a tudo que ocorre aqui na terra.
mas em todos os momentos da história da Bíblia, né? Das adversidades que os profetas passaram, das adversidades que os reis passaram, eles recolheram aos conselheiros. Vocês entendem que é necessário que se haja os bons conselhos? Claro que cada um recorre a seu Deus, né? Em todos os momentos históricos da nossa vida, cada um de nós temos, né? Temos um Deus com D minúsculo e um D com D maiúsculo, que é o nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos. Como temer homens mortais? Como temer homens mortais? Eu pergunto. Como que nós devemos temer um homem que fica doente, um homem que é sujeito às mesmas coisas de nós? Mas, muitas das vezes, as coisas não são apenas físicas, né? Tudo ocorre nessa terra, não é apenas físico, né? Querendo ou não, nós lutamos com o físico, mas nós lutamos também com o espiritual, né? Quem é cristão sabe disso, que nós também lidamos com o espiritual, né? Deus é espírito, ninguém vê a Deus, como também ninguém vê ao mal, mas o mal existe, as conspirações existem, né? Quando você vê alguém crescendo, quando você vê alguém subindo, com certeza vai se levantar os Tobias e os Sambalates, vai se levantar os Amãs da vida, que aqui no caso a questão da palavra de hoje, nós estamos falando do conselheiro Amã, traidor, invejoso, né? Que tinha inveja de Mardoqueu desde o princípio, né? Ele já perseguia Mardoqueu porque Mardoqueu não se dobrava a ele, né? Havia uma lei que todos tinham que se dobrar ao maioral, segundo o braço direito do rei. Por que eu trouxe essa palavra hoje, meus amados? Porque estamos falando hoje, né, dessa palavra. É bem verdade, meus queridos, que os cristãos, na maioria das vezes, são taxados de loucos, são taxados de lunáticos, esquizofrênicos. Ah, se vocês soubessem o valor dessa palavra. Nem todos sabem o valor que um crente tem quando está de joelhos, quando está na presença do Senhor. Há um valor muito grande. Alguém que ora, alguém que está na presença do Senhor. Esther agora aí, de papel principal da história, é bem verdade que ela foi projetada para estar ali, naquele lugar e naquela hora. Deus, toda a vida, desde o começo da hierarquia dos reis, Ele quis que um dos seus governantes estivesse na sua presença, o que dizer de Salomão, a linhagem de Salomão, né? E o Senhor disse que não ia faltar descendência. Então, Salomão foi um governo. E teve o outro governo que foi de Davi. E se a gente fosse prolongar nessa história, nós vamos achar muitos reinados, muitos que fizeram a vontade do Senhor. Então, meus amados, a história se mudou de lá para cá, se misturou o ímpio, né? Estamos falando aqui de um rei, o rei Assuero. A Bíblia não relata se ele era um cristão, mas veio a se casar com uma serva do Senhor. E por conta disso, creio eu, na minha visão, ele se tornou um cristão, não sei, a Bíblia não diz,
mas eu posso crer que ele se tornou um grande homem de Deus, por influência de Esther. Eu fico pensando que as pessoas que se dizem cristãs e que conhecem a Bíblia ainda têm coragem de votar no ímpio. Preferem a mentira do que a verdade. Preferem desobedecer ao Senhor. Preferem o mal. E fico sem palavras, meus amados, diante de tal situação de ver que os cristãos estão completamente, a maioria, ou a minoria, não sei, completamente dividido. E a gente pode ver que o nosso candidato, nosso escolhido de Deus, eu creio que ele é escolhido de Deus, para libertar o povo brasileiro, ele não encontra apoio naqueles que se dizem grandes, homens de Deus, influentes. Então, nós pequeninos nos sentimos incomodados para falar aquilo que o Senhor nos ordena. Mardoqueu foi muito influente na vida de Esther. Ele aconselhou, ele preveniu. Ele sempre esteve como coadjuvante de Esther, um homem de oração. Nós cristãos costumamos, em todas as nossas decisões, irmos até a Deus, porque Ele pode mudar uma sentença de morte. O Senhor é o mesmo. Ele não mudou. O homem, sim. Nós somos falhos. É bem verdade. Jeremias fala, Jeremias, se eu não me engano, 17. Maldito do homem que confia no outro homem, ou até em si mesmo. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Não é que nós não vamos confiar em alguém. Não é isso. Não é isso. O rei Assuero me parecia aqui um homem puro, que confiava nos seus conselheiros. No entanto, havia um conspirador dentro da cúpula do rei. Nós sabemos, meus amados, que a massa da mídia fala o que ela quiser. Mas tem uma palavra em Eclesiastes, ou, se eu não me engano, em Provérbios, que diz: é melhor o fim do que o começo. Vamos ver. Mas você pode pensar melhor. Ore pela sua nação. Vamos juntos orar pela nossa nação. Porque o que o Senhor tem mostrado para os seus grandes profetas, ou pequenos profetas como eu, é que nós devemos orar de verdade
Daí você ora. E quando você tem o poder de mudar, porque oração quer dizer orar, falou com Deus, mas ação, oração. Falar com Deus e depois fazer a sua parte. O impossível, quem faz é o Senhor. O possível está nas nossas mãos. Nós é que temos que fazer. Pense nisso. Você cristão, igreja do Senhor. Eu estou falando com a igreja. Já não estou falando com ímpio. Tem muitos ímpios com obras de justos. Tem muitos justos com obras de ímpio. Pense bem. Você tem o poder de mudar a sua nação. Pense nisso. Pense nisso. Você tem o poder nas suas mãos. Assim como Mardoqueu influenciou a vida de sua sobrinha. Mas ele não apenas aconselhou, mas como também ele agiu a favor do rei. O rei aqui em questão é o futuro presidente do nosso país. Pense direito, escolha certo, para depois não gemer e não reclamar. Olha bem o que você está fazendo. Pergunta para o Senhor. Pergunta para o Senhor. Como que você deve agir? Como que você deve fazer? Fica com esta palavra. A oração muda o decreto de um rei. Assim como Esther mudou o decreto do seu povo judeu, juntamente a seu tio, ela mudou também através das suas orações. Até o próximo vídeo. Tá bom, meus amados? Até o próximo vídeo, onde eu vou estar falando do reinado de Vasti. Por que Vasti saiu de cena? Por que Vasti foi substituída? Amém? Até a próxima. Um beijo no seu coração.